Olá, eu sou o Rodrigo Rezeg e eu não sou chefe. Nesse vídeo nós vamos fazer massa para tortinhas, uma massa doce chamada pâté sablé. A pâté sablé é uma massa arenosa à base de manteiga. Ela não forma um véu de glúten, ela é uma massa bem arenosa. Tem alguns tipos diferentes de massa na culinária francesa. A pâté sablé é uma delas, tem uma outra que é a pâté brisée, que é mais crocante. Nós vamos fazer uma mais arenosa. É bem importante para esse tipo de massa a temperatura e o descanso da massa. Então, assim, quando está um dia mais quente, você tem que fazer até com mais cuidado essa massa, porque ela acaba, às vezes, passando um pouco do ponto. E aí também eu falo das forminhas para tortinha, porque dá para fazer o vídeo que a gente vai fazer hoje são formas para tortinhas pequenininhas, seriam individuais para ir no prato. E aí, obviamente, é a mesma massa para fazer uma torta grande, não muda nada, inclusive as mesmas quantidades. Vamos lá! Aqui a gente tem o mise en place da nossa base para torta, né, da massa. Na confeitaria é muito importante pesar, tá? Porque assim, realmente faz diferença. Então compre uma balança, que é importante ter o peso perfeito. E vai reparar, você reparar que a maioria das receitas sérias de confeitaria é peso. Até o ovo eles dão em peso. Mas vamos lá, a gente tem aqui 80 gramas de açúcar de confeiteiro, tá? Que é mais fininho. 200 gramas de farinha de trigo, 120 gramas de manteiga. 25 gramas era para ser farinha de amêndoas. No caso, o que eu fiz? Eu esmaguei a amêndoa e transformei nessa farinha, que não é bem uma farinha, ficou uma farinha grossa de amêndoa, tá? Eu esmaguei ela e depois eu peneirei numa peneira grossa. Também dá bem certo. E um ovo, tá? E vai também uma pitada de sal. Ou, se fosse uma receita de confeitaria, 2 gramas de sal, 3 gramas de sal, tá? Que é uma pitada. Basicamente, eu vou mostrar fazendo no processador, mas a base da receita da pâté sablé, você começa com as farinhas e a manteiga, tá? Eu vou fazer na batedeira, mas as farinhas, e usando a raquete, ela não é uma massa para ser sovada, a gente quer misturar. Com as farinhas, o sal e a manteiga, você vai misturar até ele virar uma areia, a gente vai mostrar lá. Do outro lado, a gente vai pegar o ovo e o açúcar e misturar ele à parte. Misturar bem os dois, e aí depois a gente acrescenta esse ovo misturado com açúcar na massa. Basicamente a gente adiciona aqui a farinha de trigo, a farinha de amêndoas, ou no caso aqui as amêndoas moídas. E a manteiga eu cortei ela em cubos, tá? Tem gente que coloca ela em ponto de pomada, que vai facilitar na hora de... vou jogar tudo uma vez aqui, não tem problema. E aí a gente usa aqui a raquete, tá? Não usa nem o gancho, que seria para sovar. E vamos ligar aqui numa temperatura baixa. Enquanto as farinhas e a manteiga tá batendo, a gente vai colocar aqui o açúcar, uma pitada de sal, um ovo e vamos misturar. Então agora aqui a gente vai misturar, basicamente é só misturar, tá? A ideia aqui não é incorporar muito ar. Eu estou usando um fouet para misturar, que ele mistura mais fácil, mas aqui é só misturar bem e transformar numa mistura homogênea os ingredientes, tá? Vamos olhar agora aqui o ponto, só para mostrar. Tá? Se você olhar, ele tem uns pedaços assim, mas é uma areia, ó. Tá vendo que é uma areia? E para que serviu isso? Porque aqui a gente envolveu toda a farinha em manteiga. É uma manteiga, se eu apertar, tá vendo que ele forma isso? E é justamente esse o ponto aqui para a gente já incorporar o ovo, tá? E agora aqui a gente vai bater um pouquinho só para misturar. Aí pode até ser uma velocidade 2, mas é bem pouquinho. Pronto, é isso. Aqui já deu o ponto. De novo, a ideia não é sovar, não é ficar trabalhando essa massa. Ó, se a gente mexer aqui, dá pra ver bem o ponto que ela tá?
Agora a gente vai abrir essa massa e ir para a geladeira por pelo menos 2 horas. Eu vou mostrar como abrir. Eu já tenho uma outra massa que eu já tinha feito antes. Vou trazer ela para cá. A massa a gente vai abrir e tem diversas formas de abrir. Você pode abrir só jogando farinha na própria bancada. Você pode abrir com papel manteiga ou com plástico. O que eu fiz aqui? Eu peguei um saquinho pequenininho, cortei ele e abri, ficou um quadrado e eu tenho um outro saco. Para essa quantidade de massa, eu vou usar metade e depois a outra metade, tá? Então vamos lá. Pegando aqui metade dessa massa e vou trazer aqui para minha bancada. Cubra aqui. Aí você pega e vem do meio para frente. Vira. Novamente, do meio para frente. Tá? E aí aqui a ideia é você deixar a espessura que você deseja essa massa. Eu estou fazendo aqui com algo como 2, 3 milímetros, tá? Deu-me 3 milímetros, vamos dizer. O ideal seria 3 milímetros, tá? Beleza. Essa massa agora, do jeito que está aqui, faz a outra metade e nós vamos levar isso para a geladeira por 2 horas. Tá? Eu tenho uma que eu fiz hoje cedo, sei lá, umas 6 horas atrás, mais ou menos. Essa massa assim na geladeira ela vai durar uns 2 dias, tá? Ela pode até ficar 2 dias assim. 3 dias, não sei, mas uns 2 dias dura bem. Essas aqui são massas que eu já tinha feito antes. Se reparar, ó, ela tá até mais dura, ó, ela tá até mais resistente, obviamente por causa da temperatura, tá? Então são 2 que eu fiz hoje mais cedo. Nós vamos usar essas daqui para informar. As formas que a gente vai usar para fazer mini tortas são essas formas aqui, ó. Elas soltam o fundo, você consegue achar em lojas especializadas, tá? E aí aqui a gente vai fazer. Essa daqui tem 8 centímetros. Você tem de diversas larguras, 9 centímetros, 10 centímetros, 7 centímetros. Tá? Essa daqui é um tamanho que eu entendo que é bem adequado. O plástico ele ajuda muito quando você vai colocar dentro de uma superfície grande. Nesse tamanho ele não fica tão funcional, mas eu vou mostrar como funciona, tá? Então eu pego aqui a forma e coloco apertando nas bordas, assim, certo? Colocando um espaço para que eu tenha a passagem nas bordas, tá? Bom, como a forma é pequenininha, eu vou virar aqui e vou cortar um pedaço aqui. Essa massa, qual que é a grande vantagem dela? Você consegue trabalhar ela bem. Então, por exemplo, tá faltando massa aqui, eu pego um pedacinho de massa, venho e coloco, tá? Qual que é a principal técnica para usar aqui? É apertar bem aqui na base para que não fique uma borda muito grossa aqui na base, mas também não pode ficar muito fina. Tá? Aí a gente coloca tudo aqui, aperta bem na lateral para ela formar bem o desenho da lateral e com uma faca a gente corta o excesso. Basicamente é isso. Tá? Bom, gente, então nós temos aqui 8 formas. O que eu vou fazer vou fazer uns furinhos com garfo no fundo de cada uma. Isso vai ser necessário depois na hora que a gente for assar, tá? Mas eu já estou fazendo agora. O que a gente vai fazer com essas formas aqui? Nós vamos levá-las para a geladeira por 20 minutos antes de levar para o forno. Então agora que eu terminei de informar que eu vou ligar o forno e deixar ele esquentando enquanto elas vão para a geladeira. Bom, agora que a gente vai assar, primeiro ponto, coloca um papel manteiga redondinho assim em cima e um pouquinho de feijão. Tudo isso, o furinho e esse feijão aqui, é justamente para não subir a massa, tá? Não criar bolhas aqui embaixo. Não é muito feijão, é esse pouquinho assim, é só para dar um pezinho aqui e evitar que faça bolhas, tá? Não é para entupir, porque se você pôr muito feijão, pode atrapalhar assar a massa, tá? E outro, esse feijão aqui é só usado para isso. Não... E agora a gente vai levar ele para o forno por 20 minutos, 15, 20 minutos. É importante ficar atento e olhar, de tempo em tempo dar uma olhada lá do que está acontecendo, porque como é uma forma pequena, ela é mais rápida. Se fosse uma forma maior, vai um pouco mais tempo. Ele já vai...
Aqui a gente está no final, ó. Tira o coisa. Tira o papel manteiga. E solta o fundo. Só dá uma empurradinha que ele sai. E temos aqui a nossa massa para tortinha. Uma torradinha bem bonita. E é isso. Obrigado por ficarem até aqui e até o próximo vídeo.